Olá, membros, sejam bem-vindos à Atri Academia Aberta de Teologia. Às vezes eu esqueço o nome da Atri. Caramba, mas esse nome é tão legal. E é o nosso nome, reflete bem aquilo que eu estou tentando construir com vocês, né? Bom, o estudo que a gente vai começar hoje é um daqueles estudos que eu tenho certeza que pouca gente se interessa por ele, mas ele é tão importante que eu não posso deixar de colocar ele. Entende, irmãos? Alguns estudos eu tenho que fazer devido à importância dele. E azar de quem não está se preocupando com isso, porque se eu tenho que colocar eles são importantes, tá? Agora preste atenção, o conteúdo do estudo de hoje é muito importante para a nossa caminhada. Nós somos parte desse estudo aqui. Eu vou falar sobre a sua história, eu vou falar sobre a sua vida, sobre o seu futuro, entende, irmãos? E muita gente, até por estar sendo enganado, não se preocupa com esse tipo de conteúdo. Então eu já quero convidar você a compartilhar esse estudo com aqueles outros irmãos que acham que não precisam saber do que a gente vai falar aqui. O nosso estudo vai ser separado em 3 partes principais, porém, a segunda parte, acredito que eu vou ter que fazer mais vídeos sobre ela, né? A primeira parte a gente vai falar sobre a igreja, né, e como tudo começou. A segunda parte nós vamos tentar corrigir o problema, porque nós temos um grande problema, que é a igreja no Brasil, ela está desenfreada, ela está desregulada. Então o segundo estudo vai tratar disso, como resolver o problema da igreja no Brasil. Faremos isso usando a Confissão de Fé de Westminster. E o terceiro ponto, a terceira parte, que deve ser um vídeo só, vai tratar sobre o que é a igreja no mundo, qual o objetivo da igreja no mundo, ou o que você, como membro da igreja, deve fazer no mundo por estar numa igreja, entende? Então, são 3 temas bem importantes sobre a igreja, como eu disse, é sobre a sua história, é sobre a nossa história, mas não apenas isso, é sobre aquilo que Deus quer pra gente, porque Ele é o criador da igreja, tá? Eu vou mostrar, a minha câmera tá tremendo um pouquinho, mas pega leve, tá? Porque tá no meu monitor, e quando eu mexo a mesa, mexe o monitor. Vou mostrar aqui a nossa capa. Eu estou aqui com alguns slides e a gente vai usar a Bíblia Sagrada em alguns pontos do estudo. Vamos usar a CF, ó, tá aqui, né? Então, o título principal do estudo é A Igreja, uma defesa da reunião de pessoas para a glória de Deus. Por que eu achei importante descrever que é uma defesa sobre a reunião de pessoas e não apenas sobre a igreja invisível e universal? Porque muitas pessoas estão atacando a reunião de pessoas e afetando a igreja invisível, a igreja visível também. Entendeu? Então, a estratégia de Satanás hoje, e isso é uma estratégia de Satanás mesmo, tá? É dividir a igreja, não apenas dividir, mas enfraquecê-la, enfraquecer a reunião de pessoas. Enfraquecendo a reunião de pessoas, ele consegue enfraquecer toda a igreja. Então, preste atenção que isso tem dado muito certo. Satanás tem conseguido enfrentar a igreja dessa maneira. Divide e apaga cada crente aos poucos, tá? Então, o cara vai achar que está indo na igreja, assistindo no YouTube, e não está. Ele não está vivendo aquilo que Deus quis que acontecesse com a igreja, tá? Isso é até pecado. Nós estamos pecando nesse aspecto aí. Então, por isso que o título traz a defesa da reunião de pessoas. Eu estou falando aqui daquele lugar que você tem que ir para estar com seus irmãos ali, seja todos os dias, ou como acontecia na Bíblia, né? Seja uma vez por semana, o tempo que você conseguir, né? Agora, já desde o início, você pode ter certeza, você tem que ir na igreja, tá? Deus quer que você vá para uma igreja, vá para uma reunião de pessoas, vá para um lugar, sim, 4 paredes. Deus quer que você vá para esse lugar, sim. Eu vou mostrar no primeiro vídeo, tá? Na primeira parte desse estudo, que eu considero aqui o segundo estudo mais importante do canal. É esse. O primeiro estudo mais importante é sobre interpretar a Bíblia. O segundo é esse aqui, tá bom? João Calvino escreveu aqui uma coisa bem interessante, e nós que protegemos a igreja, que defendemos a igreja, fazemos parte desse texto, ó. A igreja de Cristo certamente tem estado viva, isso no período da reforma, né? E viva continuará por quanto tempo Cristo reinar à destra do Pai. Ou seja, Cristo vai reinar à destra do Pai até a volta de Jesus, até a volta dele, onde ele vai entregar toda a criação na mão do Pai, tá? Para ele julgar e tudo mais. Então, enquanto Cristo reinar à destra do Pai, a igreja vai continuar viva, tá?
por cuja mão ela é sustentada pela mão do Pai, né? Pela mão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada um tem um papel muito importante na sustentação da igreja. Por cuja proteção a igreja é guardada, por cujo poder retém a sua segurança, pois ele cumprirá sem dúvida o que uma vez prometeu. Jesus prometeu, a saber, que estará com os seus até a consumação do mundo. Isso aqui, Jesus disse em Mateus 28, versículo 20, que inclusive é um incentivo à reunião semanal, mensal, o tempo que você puder. Mateus 28 é um chamado à reunião. Você já leu o que está escrito em Mateus 28? Eu vou mostrar para você aqui por que Mateus 28 mostra que você tem que ir na igreja, tá? Não é um texto só para apóstolos, não, tá? Ele é para todo mundo. Mateus 28, ó. Mateus 28, 20, ó. Ensinando, cadê? Portanto, ide, é o 19, né? Fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas. O lugar para que isso aconteça não é na rua. O lugar para que você ensine as pessoas a guardar aquilo que Jesus disse não é fugindo de casa em casa, como muita gente acha que era. Não é, nem no Novo Testamento era assim, tá bom? Essa é uma das mentirinhas que foi criada para que você parasse de ir à igreja. Olha só, fazer discípulos envolve tempo, envolve local, envolve trabalho regional, tá? Fazer discípulos naquele lugar. E de todas as nações, porque você vai ir sem discriminação para todos os lugares, mas exige tempo, exige batismo, exige discipulado, exige guardar todas as coisas, as doutrinas, né? Então, isso aqui é uma missão que envolve um período de tempo onde a pessoa vai estar ensinando outra pessoa. Jesus já ensinava, incentivava esse tipo de reunião desde o início, tá? Como eu mostrei aqui para vocês em Mateus 28. Contra a igreja, não sustentamos nenhuma luta. Contra a igreja não sustentamos nenhuma luta, uma vez que, em pleno consenso com todo o corpo de fiéis, cultuamos e adoramos ao Deus único e a Cristo, o Senhor, como está escrito em 1 Coríntios 8, versículo 6, da maneira em que tem sido sempre adorado por todos os piedosos, sempre adorado desta maneira em cultos, na igreja, tá bom? Calvino, ele era pastor de uma igreja, então isso aqui ele está falando sobre aquelas pessoas que se reuniam dentro da igreja. Olha só, né, o BO que nós estamos nos envolvendo aqui, e eu não tenho medo de continuar, tá? Parte 1. Primeira parte, o que é igreja? Antes de começarmos, o que é igreja? Quando começamos a nos reunir? Por que isso é importante, pessoal? Muita gente vai falar, e já vai falar de propósito para que você desista da igreja. Muita gente vai falar que a igreja começou lá, já depois do século 1000. Eu não lembro agora qual é a data que eles falam, né? Ela vai falar que a reunião na igreja é uma invenção moderna para que você dê dinheiro para o pastor, para o padre, para quem for. Isso é uma mentira. A igreja não foi criada para que você desse dinheiro para a igreja, né? Ao contrário, o dinheiro foi um mandamento de Deus para que a igreja continuasse a sobreviver. Desde o Antigo Testamento, a igreja recebe dinheiro ou riqueza, seja lá qual for o tipo de riqueza, para que ela continue a oferecer o serviço que ela oferece. Desde o Antigo Testamento é assim, tá bom? Então por isso que é importante a gente estudar a origem da igreja, né? Quando foi que começamos a nos reunir. A gente vai fazer a partir disso. A primeira definição que eu quero trazer é a definição do dicionário, tá? Então eu peguei lá no Dicionário Online, que é um dicionário online mesmo, todo mundo pode acessar, e pesquisei igreja. O que significa igreja? Igreja é o templo que acolhe os cristãos. Então o dicionário ele já vai trazer a definição que a gente quer defender, né? Tem até uma figurinha aqui, né? É uma igreja, é o local que acolhe os cristãos. É a primeira definição. Calma que já vou chegar na que você está pensando. A igreja é o local ou edifício onde os cristãos se reúnem para celebração ou cultos. Isso é uma igreja. Também é uma igreja, né? No catolicismo, igreja é a reunião dos cristãos católicos, né? É claro que essa definição entrou no dicionário como catolicismo, mas ela vale para todos os cristãos, tá? Inclusive o catolicismo nem é cristianismo mais. Mas enfim,
A igreja tem essas duas definições. É o local onde você se reúne, mas também é a reunião de cristãos. Entende? As duas coisas formam a igreja. E o dicionário vai ajudar a gente a entender assim. Agora, um escritor muito antigo, James Bannerman, que escreveu um livro que eu acho muito bonito, que é a Igreja de Cristo, né? Eu tenho ele aqui e eu já indiquei muito ele para vocês. Ele vai falar que há 5 sentidos diferentes da palavra igreja nas escrituras, embora todas elas estejam intimamente ligadas. Como aconteceu aqui, as duas definições estão intimamente ligadas, tá? O James Bannerman vai falar a mesma coisa, só que ele vai trazer 5 definições. E a gente vai entender cada definição a partir de agora. Eu ainda vou mostrar para vocês a igreja onde ela começou, então calma, que o estudo é um pouco mais amplo do que parece, tá bom? Primeira definição, e esse aqui é um resumo, tá, que eu fiz do James, porque cada definição no livro é muito grande, então eu resumi basicamente a ideia dele. Primeiro, a igreja é todo o corpo de fiéis, quer estejam no céu, quer na terra, que já estão unidos a Cristo como seu Salvador. Essa igreja aqui é a igreja formada pelos eleitos, tá? Aqueles que já morreram, aqueles que estão vivos, aqueles que ainda vão vir a Cristo através da sua graça, do Espírito Santo. A igreja invisível, nós chamamos ela de invisível. Vamos falar sobre isso na segunda parte do estudo, né? Então, olha só, essa é uma definição de igreja. Igreja, sim, são todos os cristãos. E todos os cristãos formam na terra o que a Bíblia chama de reino de Deus. Entende? E a gente chama de igreja também. Igreja, reino de Deus, a noiva. Todos esses termos se referem a nós, cristãos, que estamos tanto no passado, no presente e futuro, morto, vivo, vai nascer ainda, enfim. Né? Além disso, a segunda definição dada pelo James Bannerman é que igreja é o grupo de pessoas que professam a fé em Jesus em todo o mundo, mais conhecido como igreja visível, tá? Grupo de pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. A Bíblia já define que esse grupo de pessoas é a igreja visível, tá bom? Aqueles que você consegue ver. Agora, eles professam e se reúnem para fazer isso, como Calvino disse aqui na palavra, né? Ó, cadê? Cultuamos, ó, corpo de fiéis que cultuamos e adoramos ao Deus único e a Cristo, tá bom? Essa é a segunda definição, mais conhecida como igreja visível, tá bom? A terceira definição que o James deu é a seguinte: é o grupo de pessoas em qualquer lugar do mundo que se reúnem em adoração a Deus. Por que essa definição é diferente da definição de cima, apesar de ser parecida? Porque é muito comum que haja pessoas reunidas adorando a Deus, mas que eles não sejam crentes, de fato, entende? Então, quando você está andando na rua, você vê uma igreja, mas isso não quer dizer que aquela igreja seja a igreja de Cristo, tá bom? Mas é um grupo de pessoas em qualquer lugar do mundo que se reúnem em adoração a Deus, tá? Isso também é igreja, entende? Então, é uma das definições. É uma definição negativa? Mas é uma definição válida, tá? James Bannerman vai colocar no livro também. No Novo Testamento, é um grupo de congregações sobre um governo específico. É um grupo de congregações, várias igrejas, sobre um governo. Quem é esse governante? Né? Que o James chama de governante, né? É Jesus. Então, aquelas igrejas, elas formam a igreja também. Então, também é visto dessa forma aí. As cartas às igrejas, entende? As 7 igrejas do Apocalipse são as igrejas que formam a igreja também, ao mesmo tempo a igreja. A palavra igreja é aplicada no Novo Testamento ao grupo de crentes professos em qualquer lugar, como representados por seus oficiais e ministros. Essa definição eu acredito que seja muito parecida com as outras. Então, aqui eu acho que o James ele deve ter sido bem mais amplo na explicação, e aí eu não pude trazer tudo aqui. O espaço é meio pequeno, né? Então, olha só, 5 definições de uma mesma coisa, igreja, tá? Aí nós temos aqui o segundo ponto importante. Já que isso é igreja, quando é que começamos a nos reunir? E muita gente vai falar que foi depois daquele Constantino e que blá, 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 blá. Eu vou mostrar para vocês que não, né? Quando é que começa a reunião da igreja? Eu coloquei alguns tópicos aqui. A igreja começou a se reunir na história sempre que o povo de Deus esteve reunido para adorá-lo.
Por exemplo, após sair da arca, há um culto, né? Onde há um sacrifício. Aquelas pessoas que estavam na arca durante o dilúvio, com certeza adoravam a Deus, porque eles estavam sendo livres, libertos da morte. Então essa bênção leva as pessoas à adoração a Deus. Então, uma igreja tá reunida dentro da arca. É isso. Caim e Abel. O que Abel fez? Um culto. Um culto. O que ele fez é exatamente o que Deus esperava que fizesse para ele. Entende? Isso é a primeira história da humanidade. Sempre que o povo está reunido para adorar ele, há uma igreja. Há uma reunião em um lugar, como acontece domingo que vem ou domingo passado. Entendeu? Isso é igreja desde sempre. Sempre que o povo esteve reunido para aprender a sua palavra ou a sua lei, isto é uma igreja. Entende? Essa reunião começa. Vocês com certeza lembraram aqui de Êxodo, né? E não estão errados. Ali em Êxodo era uma igreja. Eles estavam reunidos a favor de Deus, a favor da libertação que Deus estava provendo para eles. Aquilo era uma reunião de pessoas, entende? Ah, mas ali não tinha um espaço como tem hoje, não tinha dízimos. Claro que tinha. Não tinha um espaço em quatro paredes porque eles estavam no deserto, né? Mas haviam as tendas, havia os lugares corretos de adoração. Então, cara, eu estou falando que a igreja começou lá no Antigo Testamento. Nós só não conseguimos colocar as coisas no lugar certo, entende? Por isso que a gente acha que igreja é coisa do Novo Testamento. Não é. Eu ainda vou mostrar mais a fundo a respeito disso para vocês, tá? Então, sempre que o povo esteve reunido para aprender a sua palavra ou a sua lei, como Moisés fazia, como os profetas faziam, como os escribas faziam, isto é igreja, tá? Reunida em um lugar exatamente físico, para aprender sobre a lei de Deus, tá bom? Sempre que o povo esteve reunido para ser admoestado, corrigido por ele, isso é uma igreja. É a mesma coisa que você faz hoje. Se a sua igreja for uma igreja bíblica, você vai para a igreja, todo mundo chega, se reúne, o pastor começa a pregar para você. Essa pregação não é para você se tornar egocêntrico, ela não é para você se tornar rico, não, isso não é pregação bíblica. A pregação te corrige, ela te admoesta, ela te ensina a vontade de Deus, ela te aconselha. Sempre que isso acontece na Bíblia, isso acontece muito na Bíblia, isto é uma reunião de pessoas conforme as pessoas hoje querem acabar, tá? Mas é esse tipo de reunião que tem no Antigo Testamento. E outra, muito mais atual, né? Deveria ser mais atual, é essa terceira definição aqui. Sempre que o povo esteve em perigo e se protegia dos seus inimigos, eles estavam reunidos aguardando a providência de Deus, como acontece na China, na Coreia do Norte. Aquela igreja está reunida em um local, adorando a Deus. Mesmo que eles sejam perseguidos, a igreja tradicional e a igreja bíblica não consegue ficar sem se reunir, entendeu? Mesmo assim, mesmo sob risco de morte, você já reparou que os atentados às igrejas nunca acontecem quando a igreja está vazia? E sempre a igreja está cheia. Por quê? É parte padrão do crente, do cristão, se reunir em um lugar e adorar a Deus. Isso não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com parte da nossa história, parte daquilo que Deus quer para nós, se reunindo em um lugar para adorar a Deus. Isso sempre aconteceu, irmãos, sempre aconteceu. Agora olha esse texto aqui de Êxodo, ó. Após cruzarem o Mar Vermelho e serem salvos por Deus, o povo se reuniu para adorá-lo. Olha aqui. E viu Israel, isso aqui está em Êxodo 14 até o 15, versículo 1. É o último versículo do 14, né? E viu Israel a grande mão do Senhor, que o Senhor mostrara aos egípcios, a vitória, né? E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Vocês acham que Moisés estava cantando correndo? Corre, 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 vamos cantar!
Não, irmãos, eles pararam, eles cantaram, louvaram a Deus. Sempre que isso acontece, é uma igreja, olha só, as mesmas coisas que a gente faz na igreja hoje. Então, por que as pessoas insistem em falar que a igreja é uma invenção moderna? Não é uma invenção moderna, ela sempre aconteceu, tá bom? Uma outra pergunta que muita gente fala, né? É meio que conclusiva já vimos um pouco sobre isso, mas aqui tem textos importantes para vocês lerem na Bíblia a reunião da igreja. A igreja surge no Novo Testamento, né? Vamos supor que alguém venha enganar vocês e falar, não, a igreja surge no Novo Testamento. Não, a igreja não surge no Novo Testamento como muita gente acha. Aquela reunião de pessoas que acontece em Atos, que vai acontecer nas cartas de Paulo, ela é uma continuação do que sempre aconteceu, entende? E até por isso, qual a base de se reunir? De onde que Paulo inventou que ele queria fazer uma igreja em Éfeso e depois ele ia para outro lugar plantar outra igreja? Qual a base? A base é a tradição que vinha desde o Antigo Testamento. Ele não inventou do nada a ideia de se reunir em um lugar, não. Isso é parte da tradição cristã, digamos assim, tá? Lemos no quadro anterior a reunião em Êxodo, é muito mais antigo do que Atos, e em Neemias 8 nós temos um culto exatamente como no Novo Testamento. Agora, deixa eu pegar aqui Neemias 8, vocês precisam ler, né? Porque esse é um texto que pouca gente vai ler para vocês para falar sobre a reunião, né? Então vamos lá, Neemias é antes de Salmo, tô viajando aqui. Neemias capítulo 8, ó. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Ah, não foi no templo, beleza, não foi no templo, mas eles estavam se reunidos em um lugar. Entende? Não era um monte de pessoas se reunindo em lugares diferentes, em casas diferentes, como muita gente sonha, não. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça, tá bom? Diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, né? Aqui Esdras é chamado de sacerdote e aqui de escriba, tá bom? Ele cumpria os dois papéis, né? Ele trouxe a lei perante a congregação, olha o termo congregação aparecendo lá no Antigo Testamento, congregação tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento. Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo. No primeiro dia do 7º mês. No primeiro dia do 7º mês. Não foi no 7º dia? Não, foi no primeiro dia do 7º mês. O mês era o 7º, mas o dia era o primeiro. Sábado é o 7º dia. Sábado não é o primeiro dia é domingo. Curiosamente, é assim que está na Bíblia, né? Então veja que há uma reunião de pessoas que vai agora ouvir a pregação de Esdras, né? E ele fez isso, ó. E leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, metade do dia lendo o livro perante os homens e mulheres, os que podiam entender. Tinha criança lá? Olha, talvez tinha, mas a ideia aqui é que a reunião era para aqueles que podiam entender. Então, o autor ele faz questão de colocar que todos que podiam entender estavam lá. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito, um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Caracas, curiosamente o nosso púlpito também é de madeira, a maioria das vezes, e serve para o mesmo fim. Né? Eu pego a minha Bíblia, vou abrir ela no púlpito de madeira, né? E estava em pé junto a esse púlpito. À sua mão direita estava Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maséias, e à sua mão esquerda Pedaías, Misael, Melquias, Rassum. Essas pessoas estavam juntos, Zacarias, Mesulão. E Esdras então, o que ele faz? Ele abre o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, ele estava mais alto que todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Até o fato de vocês ficarem em pé para que alguém leia a Bíblia
é uma cópia daquilo que acontecia na Bíblia, entende? E olha só, muita gente querendo enganar vocês falando que isso é coisa do Novo Testamento. Estamos falando de Esdras, né? Neemias aqui, né? Mas é Esdras que está fazendo. Então veja que, cara, não tem como você falar que a reunião de pessoas é uma criação do Novo Testamento. É impossível falar uma coisa dessa, né? Ainda tem outro texto aqui, ó, que é o texto de Salmo 73. Você lembra de Salmo 73? Acontece que Asaf começou a invejar o mal, né, o povo mau, e ele começou a se comparar com o povo mau, aqueles caras maus que não temiam a Deus, tal. Até que alguma coisa acontece com Asaf, né? O que acontece com Asaf? Ele entra no santuário. E quando ele entra no santuário, ele aprende alguma coisa sobre aqueles homens maus. Isso indica que naquele santuário era ensinado a palavra de Deus. Em Salmos eu estou agora. Falei de Neemias, falei de Êxodo, falei em Salmos. Então veja, a igreja não surge no Novo Testamento como muita gente quer enganar você, fazer você acreditar e parar de ir na igreja. E cara, e outra coisa, você tem que ir na igreja. Faz parte do povo de Deus na igreja. Desde sempre faz parte do povo de Deus na igreja. Era costume aprender a lei de Deus nas reuniões, como fazemos hoje. Jesus, por exemplo, experimentou essa tradição. Vamos ler Lucas 19? Vamos ler Lucas 19 aqui para ver o que fala o texto. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Novo Testamento, Lucas 19. Cadê o versículo que eu tenho que ler? 19:47, né? Vou pegar aqui 47. O que diz o versículo 47? E todos os dias, ó, aqui depois que ele expulsou, lembra que ele expulsa aqueles pilantras de dentro do templo? Lembra que ele expulsa? Todo mundo lembra desse trecho, né? E todos os dias Jesus ensinava no templo. Entende? Jesus mesmo experimentou isso, porque era parte tradicional do culto a Yahvé, estar em um local fechado, aprendendo a Torá. E o próprio Cristo fez isso também. E não é à toa que os seus discípulos continuaram fazendo isso. Agora, por que nós, que somos discípulos de Cristo, paramos de fazer o que Cristo fazia? Entende? A grande questão é essa. Precisávamos continuar. Mas estamos parando. Estamos parando por quê? Estamos sendo enganados por Satanás? Ou a nossa preguiça está fazendo com que a gente se afaste de Jesus? Que mensagem estamos dando a Jesus quando fazemos isso? Que mensagem você está dando a Jesus quando faz isso, quando escolhe não congregar e ainda fala assim, eu sou o seu discípulo? Alguma coisa está errada. Obviamente alguma coisa está errada, porque o próprio Cristo congregava, né? Ensinava todos os dias ali. Veja que há muitas provas de que essa igreja é a igreja que se reúne exatamente como a gente faz hoje em muitas igrejas pelo Brasil afora. E a igreja nos primeiros séculos? Eu odeio isso aqui, ó, quando a formatação muda depois que eu importo, tá vendo? Eu exportei, né? E aí a formatação mudou aqui, ó. Vamos lá acabar com um pouco das mentiras que muita gente fala sobre a igreja no primeiro século. A igreja no primeiro século era sim formada por cristãos perseguidos, correto. Mas nem sempre. Nem sempre a igreja foi formada por cristãos perseguidos. É uma ilusão. Né? Olha, por exemplo, o que está escrito em Atos 1, 12 ao 15. Vamos dar uma lida aqui para a gente entender. Eu vou colocar aqui na minha tela, depois eu mando para vocês olharem também. Atos 1, versículo 12. Cadê o versículo 12? Está aqui. Olha o que está escrito em Atos 1, 12. 12 ao 15, ó. É porque nós não lemos esses textos devagar para entender. Né? Daí que eu falo para vocês, façam o estudo leitura imersiva, vocês vão começar a ler igual eu estou lendo para vocês, tá? Ó, versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Voltaram para Jerusalém. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João, olha um monte de gente, Felipe, Tomé, Bartolomeu, João, e um monte de gente aqui, Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus também, provavelmente. Agora, olha o que eles faziam nesse templo, nesse lugar, né?
Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com a sua e seus irmãos. Entende? A ideia de perseverar não é que eles ficaram um dia perseverando. Entende? Não é que eles ficavam um dia. Olha, vê que além dessa perseverança, houve uma reunião nesse lugar. Ó, e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, disse: homens, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que a primeira reunião da igreja acontece aqui. Cara, isso envolve tempo. Vocês acham que eles fizeram isso no mesmo dia? E aí logo em seguida o Espírito Santo desceu? Não, a Bíblia não fala que foi logo em seguida. Houve um tempo ali, mas o texto vai continuar. Deixa eu pegar o restante aqui dele. Ó. Lá no capítulo 2, do versículo 41. No capítulo 2 é que a gente tem a continuação dessa ideia. Ó. Capítulo 2, 41. Olha o que acontecia nessa reunião de pessoas, né? Ó, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, a pregação de Pedro, tá? Aqui. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aí vocês acham que essas pessoas, elas creram e foram embora? E olha só, em um dia só. Calma aí, vamos ver o que aconteceu em um dia na cabecinha pequena de muita gente. Em um dia eles voltaram para Jerusalém. Deve ter sido lá pela manhã, né? De manhãzinha eles voltaram. Aí de repente eles permaneceram em oração. Aí do nada eles decidiram escolher mais um apóstolo, né? E aí em seguida a isso o Espírito Santo veio. E aí em seguida a isso Pedro faz um sermão imenso, né? Que deve ter ocupado umas 2 ou 3 horas. E depois disso eles batizaram 3.000 pessoas no mesmo dia, tá bom? Né? É meio difícil acontecer, né? Quantas horas tem esse dia? Quantos meses tem esse dia? Batizaram essas pessoas. Lembra da lei, da ordem de Jesus? Batizando-os, ensinando-os a guardar, discipulando eles. Isso tudo exige tempo. Então a igreja no Novo Testamento ela já era organizada, tá? Tinha que ter muito. Olha, o seu pastor, o pastor que você abandonou, para organizar 100 pessoas demora um mês. Imagina aqui, 3.000 almas. E o texto não acaba por aqui. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam dias. Eles permaneceram por muito tempo na doutrina dos apóstolos. Não só na doutrina dos apóstolos, mas na comunhão. Na comunhão, na reunião, tá? No partir do pão, nas orações. Então, vocês acham que isso tudo aconteceu em um dia? A Bíblia não está falando isso. Ela está mostrando o contrário. Tá bom? O contrário. Inclusive, há aquele outro caso das pessoas que se reuniam e aí Ananias e Safira tentou se achar ali no meio deles, do casal. Olha só, um lugar onde eles se reuniam e aconteceu o evento de Ananias e Safira. Né? Agora aqui, ó. Isso aqui é mais interessante, né? E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão, em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Todos os dias no templo. Entende? Então, cara, corre para a igreja. Você não está indo na igreja, você é estranho. Você é estranho, tá? Você está sendo enganado. Satanás quer que você pare de ir na igreja mesmo. Isso está acontecendo com muitos cristãos. E as 7 igrejas do Apocalipse? Nossa, será que... O que aconteceu? Eram em casas? Né? Então... Jesus destruiu uma casa? Não, era um local. Se você pesquisar o local dessas igrejas, você vai encontrar em algumas a estrutura da igreja mesmo, entendeu? Então, os cristãos foram perseguidos, sim, mas nem sempre eles se esconderam para se reunir, entende? Eles estavam organizados já no primeiro século. Agora que entre o primeiro século e o século I, Eusébio de Cesareia deixou uma mensagem muito forte, que acho que é a mensagem final, né? Ó. Eusébio de Cesareia viveu lá no século II, né? Escreveu sobre a história da igreja. Ele vai escrever o seguinte: efetivamente, por todas as cidades e aldeias... Não, Eusébio escreveu posteriormente, mas está escrevendo sobre o século II, tá? Por todas as cidades e aldeias, como uma época fervilhante, constituíam-se em massa igrejas formadas por multidões inumeráveis. Provavelmente aquelas 3.000 pessoas que ele estava falando.
Eles foram para suas cidades e não pararam por aí. Eles encheram as sociedades de cristãos. Tá? Tanto é que deu para queimar bastante cristão e ainda não acabou, todos eles, né? Uma piadinha, mas é verdade. Deu para queimar bastante e não acabou, tanto é que você ainda está aqui também, né? E a este Deus honraram com os ritos da verdadeira religião por meio de um culto, um culto divino e racional, o mesmo que o nosso Salvador semeou na vida dos homens. Então veja que no século II nós já tínhamos igrejas formadas como temos hoje. Então, finalizando a primeira parte, que é uma das mais importantes desse estudo, é a primeira parte, tá? Concluímos o seguinte: é falsa a afirmação de que a igreja é uma invenção moderna. Isso não bate com a realidade, não bate com a história, não bate com a Bíblia, não bate com a tradição. Não é uma invenção católica, não é uma invenção protestante, não. Isso sempre fez parte da história do povo de Deus. Veio do Antigo Testamento, passou pelo Novo Testamento e continuou até a volta de Jesus, vai continuar. A Igreja de Cristo sempre esteve unida em um lugar mesmo, entende? Não é você na sua casa e eu na minha, não é assim. Nunca foi assim, pelo amor de Deus, nunca foi assim. Sempre foi com pessoas junto, essa convivência, tá? E sempre para adorar a Deus, aprender a sua vontade e louvar o seu santo nome. Isso aqui sempre aconteceu. Ir à igreja, servir a Deus e aos outros irmãos é, portanto, parte essencial do cristianismo bíblico, tá bom? Você não é cristão se você não está congregando em um lugar, entende? Você pode crer em Jesus e tal, mas ainda falta isso acontecer, entende? Isso sempre aconteceu, sempre foi padrão. E agora eu vou dar uma dica para aqueles irmãos que vão falar para mim que moram numa região que não tem uma igreja lá. Né? Vou dar uma dica usando a igreja que eu sigo, porque é a igreja que eu conheço, tá? Vocês podem fazer isso em outros lugares também. É o seguinte: vocês moram num lugar que não tem uma igreja, ok, isso é um problema, concordo. Vocês podem procurar uma igreja presbiteriana, né? Ou uma igreja batista e falar isso com eles. Peça a eles uma visita. Fala: olha, eu sou cristão reformado, eu me dou bem com esse tipo de igreja, mas no meu lugar, aqui onde eu moro, não tem esse tipo de igreja. Vocês podem fazer uma visita na minha casa uma vez por mês? Eles vão fazer, óbvio que eles vão fazer, não tem nem que questionar, entendeu? E aí vocês vão passar a ter uma convivência com cristãos. Até que uma hora Deus resolva a situação de vocês do jeito que Ele achar melhor, entendeu? Então façam isso. Não deixe de congregar. Não faz parte, não faz sentido do cristianismo deixar de congregar. E é justamente por isso que Satanás quer, com todas as forças, te impedir de estar numa dessas reuniões. Ficou mais óbvio agora por que Satanás não quer que você vá na igreja? Eu espero que tenha ficado com esse estudo. O próximo estudo visa, a próxima parte, que vai ser um pouco mais dividida do que essa, visa resolver os problemas da igreja, né? Para que você entenda como uma igreja deve funcionar, tá? Para que você não se assuste com a igreja, para que você ajude o pastor da sua igreja e a gente comece a caminhar para o caminho certo, tá bom? No último ponto, nós vamos falar sobre a nossa missão como igreja aqui na Terra. Fique com Deus, curta esse vídeo também, compartilhe ele também para mais pessoas e tchau!